a gente está nesse bolo todo, por que não viver? Se é assim. 30 anos depois, eu estou aqui convicto de que não vou desistir. Mas eu não vou desistir porque eu sei que isso incomoda quem quer que eu desista. Então eu não vou desistir nem que seja por implicância. Nem que seja para incomodar quem acha que eu vou parar de falar. E agora eu ainda trago pulseirinha para incomodá-los. Quando eles dizem, isso é ridículo, eu falo, não. Eu tenho 30 anos de advocacia, já consegui um certo lugar de visibilidade, eu já estou naquele lugar em que eu não sou mais ridículo, eu sou exótico. Né? Antes, né, quando o cara não é conhecido, pobre, pé rapado, começando lá na PUC, não tem dinheiro nem para pagar PUC, né, lá eu era ridículo. Mas agora não, agora eu sou exótico. E aí isso me deixa ainda mais feliz, porque a turma, né, que não gosta dessa reflexão, dessa crítica, eles dizem, o Jader não dá. E devem dizer, viu agora que ele anda até com uma pulseira de índio. Pois é, em se tratando de direito criminal, né, e de advocacia criminal, e de uma advocacia criminal voltada para esse processo penal, que é um processo penal que tem o contencioso, como se diz, a gente vai lá brigar com o delegado, depois a gente vai lá brigar com o promotor, depois a gente vai lá brigar com o juiz, aí no fim a gente briga com o cliente. No fim de tudo isso, a gente não aguenta mais, não acaba todo mundo para brigar, a gente briga com o cliente e pronto, acaba o processo. Esses contenciosos todos, esse processo penal voltado para esse tipo de relação, ele faz com que a raiva, o ódio, a capacidade violenta de lidar com o outro seja a marca desse próprio lugar. Quem é o bom criminalista? É o homem, na sua maioria branco, ele grita, ele atropela todas as pessoas que querem falar, ele tem uma capacidade muito grande de argumentação, e geralmente ele é um ser superficial na sua existência. Ele conhece muito pouco das coisas, mas ele é capaz de falar muito tempo sobre qualquer coisa. E falar de um jeito que as pessoas se impressionam, inclusive. As mulheres não têm lugar no direito criminal. As mulheres, e a gente sabe, né, que as coisas vão piorando, as mulheres, se forem negras, pior ainda. Indígenas não têm lugar no direito criminal. Pessoas que têm, né, portadores de necessidades de qualquer natureza, também não têm. O direito criminal é feito para o homem branco padrão. Muito parecido comigo, assim. Eu tenho tudo o que precisa para ser um sucesso no direito criminal. E há pouco tempo eu tinha mais qualidades ainda. Muitas delas eu tenho conseguido, com muito custo e com a ajuda de muita gente, sobretudo os indígenas, deixar de lado. Porque quanto mais bosta é o homem, mais sucesso ele vai ter no direito criminal. E isso fica do avesso, fica invertido. E é por isso que eu estou aqui, para dizer que é necessário fazer uma reflexão. Porque quando esse cara chega diante dos jurados e começa a despejar, a vomitar todo o seu machismo, todo o seu preconceito, todo o seu ódio, quando ele faz isso, ele pega pela frente hoje, sobretudo, jurados mais novos, pessoas mais abertas, gente mais consciente, e ele começa a fazer a gritaria que ele sempre fez, e que ainda seduz muita gente a segui-lo. Uma gritaria que não tem conteúdo técnico, não tem dogmática naquilo, não tem uma qualidade de argumento lógico pelo raciocínio jurídico mesmo. Há um artigo, há um fato, nós conseguimos fazer a identificação dessa situação para dizer que, embora esse artigo que imputa um fato criminoso a esse réu, há também uma exclusão da criminalidade, da tipicidade ou da ilicitude, por outro artigo que, se encaixando nesse discurso, faz algo técnico, lógico e convincente. Mas não. A gente ainda acha
que o tribunal do júri, que o processo penal, mas que o tribunal do júri é um lugar de grito, de bagunça e de qualquer coisa, que se pode dizer qualquer coisa de qualquer jeito, desde que seja um teatro bem feito, uma atuação sedutora, né? Que no fim das contas é uma espécie de enganação. As pessoas acham que o jurado é uma pessoa idiota, né? Tem alguém que é jurado aqui? Já foi jurado? Tem, a senhora? Pois é. Lá também? É. Muitos advogados falam isso, que os jurados são idiotas, que são pessoas enganáveis, facilmente. E a gente sabe que não é assim. Quantas vezes o jurado fica ali quietinho e dizendo, imbecil. Nossa. Concorda? Imbecil. Uhum. Esse advogado é um imbecil, a senhora deve ter pensado isso muitas vezes. E esse homem merda, que vem sendo mantido e que vem sendo levado ao longo do tempo, ele nasce, cresce, se desenvolve e tem muito sucesso, porque ele tem todas essas características. Ele é egocêntrico, ele é vaidoso, ele é enganador, ele tem várias características daquilo que, de uma maneira mais correta, mas que acaba chegando na gente, aquilo que que Freud e tantos outros classificaram como narcisista. Hoje virou uma moda chamar as pessoas de narcisista. Toda vez que a pessoa diz alguma coisa, tu é narcisista. Aí o sujeito não se dá conta que é ele que está sendo narcisista naquele momento. Mas, enfim, esse homem narcisista, ele toma conta de um espaço dentro do direito criminal e ele tem muito sucesso presente. Posso assegurar para vocês que dá certo. Mas é um absurdo que as mulheres, e eu vivo isso lá na escola de criminalistas, casais, tem um casal específico, estou com eles na mente aqui agora, porque falei com ela hoje. Ela está desviando do direito criminal porque os clientes só querem falar com o marido dela dentro do escritório. E as mulheres vão passar por isso. Vão passar por isso, vão chegar na delegacia de polícia e o policial vai olhar e vai dizer o que é. E o delegado vai dizer o que é. Parece que entrou numa oficina. O cara vai sair arrastando um chinelo para arrumar o carro, né? Olha, as oficinas não merecem isso que eu estou dizendo, porque a gente é muito mais bem tratado numa oficina, às vezes, né? Eu falo pela simplicidade das pessoas, né? Mas essas mulheres vão passar por tudo isso, porque esse lugar, ele está reservado para a violência. Ele está reservado para a capacidade de ser insensível à violência. E é uma coisa tão feia que é assim, ó, me dá o teu dinheiro que eu vou te defender. Aí eu pego o dinheiro do cara. E eu nem acredito no que ele está me dizendo. Eu sei que aquilo não vai dar nada certo. Mas eu pego o dinheiro do cara. Beleza, deixa que eu vou lá. Faço uma gritaria, faço uma bagunça. Ele se sente defendido. Porque ele é homem merda que nem eu. Ele me contratou porque ele se identifica. Sabe? Ele diz assim, eu nunca contrataria uma mulher, porque mulher não tem força. Mal sabia ele que esse processo era o processo do jeito e não da força. Com jeito dava, aí com força não dava. Mas ele paga o babaca, porque ele é né? Então ele paga, o babaca vai lá e faz a babaquice, e aí não dá certo, ele olha, viu só que horrível, mas também tinha 6 mulheres no conselho de sentença. A culpa é delas. Ah, que horror, doutor, deu um azar. Falei para o senhor pegar só homem. Mas eu escuto isso toda hora. Não pega mulher de jurada. Vocês têm medo delas, né? Elas vêm com penso. Tribunal do júri, ou qualquer área do direito, mas o processo penal e o processo do tribunal do júri, cada vez mais, é o espaço para as pessoas sérias. E se tu quiser ser um homem sério, e agora as mulheres não me escutam, eu vou falar só com os homens, se vocês quiserem ser homens sérios, comecem a revisar tudo aquilo que vocês aprenderam, pensaram e tudo aquilo que vocês têm sido dentro da sociedade.
Porque nós somos umas merdas como homens. Nós calamos as mulheres, nós não damos espaços para elas. Nós somos pessoas que queremos estar no protagonismo o tempo inteiro, mas o pior de tudo é o que eu disse para o meu aluno em relação à mulher dele. Me diz uma coisa, isso que acontece, que vem do cliente, tu aceita isso em silêncio? Porque o maior problema nosso não é nós vivermos numa sociedade machista, mas é nós vivermos em silêncio como homens numa sociedade machista. E aceitarmos que isso é assim mesmo, que sempre foi e que sempre vai ser. Isso nos torna ainda mais merdas. Porque, além de tudo, a gente ainda é fraco. E eu falei para o cara, me diz uma coisa, quando o cara disser que quer falar só com o homem, tu vai fazer o quê? Ele falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, não sei, seu problema é teu. Mas eu diria para o cara, o que é isso, velho? Como assim? E aí fica, sabe o que acontece? Ah, doutor, mas a gente precisa do cliente. Aí ela passa pelo machismo quieta, ele assume o machismo que ele tem quieto e pegam o cliente. Não tem problema. Qual era o desespero dela? O desespero dela é, eu preciso ter um espaço. Eu falei para ela, primeiro, tu vai ver se o teu problema não é uma fuga. Se tu não está desviando do problema. O teu marido está sendo chamado, o teu marido está atuando e tu não. Então, tu precisa saber se tu quer atuar também, porque daí tu vai ter que ir lá e fazer força. Como sempre, como acontece com as mulheres, 3 ou 4 vezes mais, para ganhar a metade. Mas é que é assim que tem sido. Só não desiste desse lugar. E outra coisa, né? Dá um puxãozinho no amigo para ele também fazer a parte dele. Mas o que eu estou dizendo é como é importante a gente começar a perceber as coisas pelos seus avessos. O que está posto, o que está dado, nem sempre é o caminho a seguir. Aliás, eu posso dizer para vocês, escolham outros caminhos, os que não foram caminhados, porque os caminhos escolhidos e caminhados até aqui nos trouxeram até aqui. E a nossa natureza está queimando. E os políticos estão se dando cadeiradas. E no tribunal do júri as pessoas estão cada vez mais perdendo o respeito umas pelas outras. O júri hoje é um espetáculo bizarro. Incrível, eu fiz um plenário de júri terça-feira e foi incrível que ele começou calmo, se desenvolveu calmo e terminou calmo. E ninguém levantou a voz para nada, ninguém brigou com ninguém, as pessoas se respeitaram, elas se elogiaram naquilo que era necessário, divergiram naquilo que era possível. E o processo... E eu tenho entrado e saído de salas de audiência, e termina as audiências, 23 testemunhas com divergências vários registros de nulidade, divergências frontais entre eu e o promotor, e a juíza termina a audiência, 23 testemunhas depois ela diz, doutor, eu quero registrar aqui o comportamento de vocês, uma audiência excelente, 23 testemunhas, o comportamento foi excelente. Eu falei, doutora, poderia ter sido muito melhor, a senhora não deferiu nenhum pedido meu, quá. Aí ela disse, doutor, mas é assim, mas que bom, mesmo assim nós estamos aqui todos em paz. Eu falei, mas nós voltaremos. E o promotor, isso é o que nós vamos ver, né? Eu falei, nós voltaremos, que essa audiência será anulada, kkkk, foi para o tribunal, o tribunal anulou, voltou. E aí o doutor João estava lá, o promotor, essa audiência é uma audiência com uma cidade de Santa Catarina, né? Aí o doutor João estava lá bem empurrado. Eu falei, doutor, e a alegria da audiência passada, onde está? E fizemos de novo a audiência com divergências de novo. Gente, eu tenho dito isso lá na escola. Por que a minha palestra sobre os desafios do Tribunal do Júri acabou por esse rumo? Porque o direito está sendo um ambiente, uma profissão que adoece as pessoas. Eu encontrei os meus colegas do caso Kiss, quando prenderam os nossos clientes, porque eu estava fazendo terapia e o meu cliente me ligando. E eu aqui com a psicóloga, meus problemas existenciais horríveis e tal. Tocava o telefone, eu falei, não pode, o Kiko quer essa hora? Aí tocava o Kiko de novo, eu falei, celular e terapia não dá certo, né? Ou tu te suicida, ou tu atende, então tu fica naquele... Aí eu estou aqui e tal, aí só um pouquinho... Oi, tudo bem? Jader, estou sendo preso.
5 horas da tarde. Mas também quem é que faz terapia às 5 horas da tarde? Só eu, né? Mas, enfim, 5:30 da tarde, o Kiko está sendo preso. Mas o que houve? Como? Não, o que houve? A gente tem um horário marcado com o ministro para falar sobre o caso. Como? Né? Estava sendo preso. E aí, pronto, eu fui olhar o nosso grupo de WhatsApp, dava para ver os advogados pulando. Meu Deus, os clientes estão sendo presos, meu Deus. Eu falei, gente, vamos calmar agora, né? Vamos calmar. E é desesperador, porque tu não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, mas quando não tem o que fazer, então está tudo feito, calma. Agora é só ter calma. Né? Mas como é difícil nessa hora. Como está sendo difícil lidar com prisões por qualquer coisa, por qualquer fundamento. As pessoas estão sendo presas aos montes, porque os juízes têm medo de não prender. Se o cara bate, dá um tapa no rosto da mulher, depois de várias ocorrências, ele dá um tapa no rosto da mulher. Ela corre lá e fala que levou um tapa mais uma vez dele. Esse cara vai preso. Porque ninguém mais aguenta ver mulher apanhando. Porque ninguém mais quer que isso evolua para um próximo patamar, que é quando ele vai esganar e matá-la. Sabe? Então ele vai preso. Só que a gente está transformando todos os problemas que são problemas graves, sociais graves, em prisão. Tudo se transforma em prisão. O acidente de trânsito com suspeita de embriaguez numa velocidade qualquer, numa avenida movimentada de uma zona central, porque se for no bairro não prende, né? Mas numa zona central, é cadeia. Dá cadeia. Um fato que a mídia ou que as redes sociais pega, que dá uma ênfase, dá cadeia. Então a gente está trabalhando cada vez mais no limite. As pessoas no seu limite. A mãe, com seu filho preso, chega no escritório desesperada, chorando, porque é assim, toda mãe que tem um filho preso chora. Todo pai que tem um filho preso, imagine um irmão de vocês preso. É horrível. Então, quando chega alguém para a gente atender, ou porque está processado, ou porque está preso, ou porque está acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa, ela está trazendo uma angústia extrema, e ela senta na mesa com a gente, e o que ela espera? Calma. Calma. Ela espera ser ouvida, ela espera ser acolhida, e ela espera alguém que não tenha todos os seus gatilhos acionados por aquelas dores. Ou que, se tiver, seja capaz de lidar com essas questões. Várias vezes eu já chorei atendendo as pessoas, várias vezes já abracei pais e mães chorando junto, da tristeza que eles estavam sentindo. E não é sobre isso, porque chorar é um ato de extrema coragem. É uma demonstração clara de força, sobretudo para os homens. Né? Não é disso que eu estou falando, mas é a capacidade de lidar com isso, que está cada vez mais de lado. Ouvir, acolher, dar um sentido humano para aquilo, fazendo com que não se trate de uma quantidade X de honorários, mas sim de uma pessoa com a sua dor. É disso que nós estamos falando. É disso que a gente está falando. Honorários é algo importantíssimo, vai pagar tudo dentro do escritório. A gente, quando abre um escritório de advocacia, a gente começa devendo. E rezando para que alguém, né, nos traga uma causa para que a gente possa pagar os honorários, os custos todos que já estão vindo. Quando terminou o mês, a gente está devendo tudo que a gente ainda não ganhou. Né? É muito difícil advogar. Então tem toda essa pressão ainda. Mas independente disso, quando uma pessoa chega para a gente atender, quando ela traz o seu problema, os nossos não fazem parte desse momento. Não podem fazer parte desse momento. Portanto, esse clube, o clube da humanidade, o clube dos que têm espaço na sociedade, o clube dos que são agraciados com um lugar dentro da sociedade, dentro da humanidade, esse clube talvez já não seja mais um clube para a gente, que é do direito penal. Talvez a gente tenha que ficar à margem
sabe? Talvez a gente tenha que ter esse sentido marginal em relação ao centro, porque o centro quer cadeia, o centro quer punição, o centro quer a neutralização pela liquidação desse outro, que precisa ficar escondido em algum lugar, porque ele solto, ele incomoda. Ele solto, ele exige direitos, ele solto, ele exige cidadania, ele exige uma série de coisas. E ele não está no clube. Então ele não está no clube, está solto, fica fazendo barulho, incomodando. É como o pobre em shopping. Ele fica deslocado, sujo, de chinelo de dedo, naquele piso branco, lindo. Aquelas folhagens, aquelas lojas todas. Coloca um mendigo dentro de um shopping. Mas é o shopping que está errado. Não é o mendigo que está errado. Quando a gente vai trabalhar e pega e vê o tratamento dado para as pessoas pobres dos nossos processos da ativo e para as pessoas que têm dinheiro dos nossos processos bem pagos, a gente sente a diferença fazendo audiência. Quando o sujeito negro entra na sala de audiência para fazer a audiência e ele é confundido com o réu. Meu amigo Marçal Carvalho. Colega, professor, querido, meu ex-aluno e hoje professor renomado, que vai no parlatório do Presídio Central e percebe que do outro lado tem um negro igual a ele, porém de uma classe inferior, economicamente menos favorecido, que não teve a mesma chance de colégio e de vida que ele teve. E ele olha e se vê uma espécie de espelho, mas um espelho trágico, nefasto, horroroso. Né? Tudo isso está no dia a dia da advocacia criminal. Todas essas coisas erradas dando certo por esses homens insuportáveis, violentos, superficiais, narcisistas, dominando o mercado, Esse mercado do direito criminal ele é extremamente masculino. Né? Eu fiz a arguição dos juízes que tomaram posse segunda-feira agora. Eu não pude ir na posse, mas eu vi a foto da posse. Né? Quantos negros passaram? Nenhum. Ministério Público. Né? Na própria advocacia criminal. As mulheres e os homens na advocacia. Então, o que a gente está falando aqui é sobre construir algo diferente do que a gente tem visto. O clube é uma grande promessa, mas a gente sabe que muito pouca gente faz parte do clube dos criminalistas. Muito pouca gente faz parte do clube dos criminalistas. Poucas mulheres fazem parte do clube de criminalistas. E eu estou fazendo uma adaptação ao clube da humanidade que o Ailton Krenak fala. Né? Mas então, que projeto é esse que promete muita coisa para pouca gente? Nós, homens, diante das situações de desconsideração das mulheres na advocacia criminal, mas tem que começar aqui dentro da faculdade, né? Nós precisamos mostrar o quanto nós somos contra isso, assumindo nós mesmos o nosso machismo. Nós, brancos aqui, maioria absoluta dentro desse auditório, nós temos que nos sentir constrangidos, porque aqui dentro há uma demonstração clara de quem chega na faculdade. E isso tem que nos constranger. Quando nós chegarmos num ambiente, esse ambiente tem duas pessoas negras servindo, nós temos que nos sentir constrangidos por isso. Não é possível que a gente normalize essas coisas. Que numa sala de audiência a única pessoa preta está algemada. Que as mulheres estão sendo submetidas a processos criminais por conta das suas ligações com os homens. No tráfico, especialmente, né? Mas nos homicídios, nas formações de quadrilha, a polícia vai lá e ataca quem? A mulher. Porque é ela que está abastecendo a cadeia com cigarro, com um pãozinho, com uma Coca-Cola, com um bolo. E eles liquidam a estrutura da organização criminosa quando eles matam a mulher.
Porque as cadeias masculinas são cheias de visitas femininas, mas as cadeias femininas não têm visitas masculinas. São as mães que visitam as suas filhas. São as filhas que visitam as suas mães. E os poucos homens são a amostra do quanto a gente é merda. Por isso eu tenho dito. Assumir esse lugar que é um lugar acadêmico, porque vocês fazem TCCs, chega de fazer TCC sobre a falência da pena de prisão. Chega de fazer TCC sobre a prisão imediata no júri. Chega de fazer TCC sobre o dolo eventual. Chega de fazer TCC sobre o início da execução na tentativa. Não, a gente precisa fazer TCC sobre isso, que é a profunda crítica no estado das coisas que nós estamos vivendo. Que processo penal é esse? Que justiça é essa que é construída pela violência entre partes? Por que a justiça restaurativa não tem lugar na justiça penal? Por que não é possível fazer uma restauração entre vítima e acusado como forma de solução estatal para o problema criminal? Porque o Ministério Público não admite. Porque os advogados não admitem. Não sabem lidar com isso, não sabem cobrar honorários desse jeito. O advogado, até do cível, ele acha que uma conciliação é pior que um processo. Porque uma conciliação é mais barata, ele quer ganhar mais dinheiro. É melhor processar, deixa eu fazer a inicial e a gente faz o acordo na audiência. Pronto, ele acha que ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Ele só sabe cobrar na dificuldade do cliente. O cliente senta lá e me diz, Jader, a minha ação é difícil? Eu falo, não. Não é difícil. Mas ela é cara. Porque ela não é barata, porque ela é fácil ou difícil. Então acho que eu vou pegar alguém mais barato. Eu falei, eu faria isso. Tem gente muito mais barata e melhor do que eu nessa matéria aí. Não, mas eu acho que eu vou ficar aqui, eu fiquei mais seguro. Isso eu dou, segurança. Mas é ele que vai escolher, não sou eu. Mas é fácil, né, Jader? Tu é o Jader. Já ganhou dinheiro, já tem nome. Eu sempre gosto de fazer essa parte aqui da fala, sabe? Porque daí eu lembro que eu tinha uma sala no 1709, lá do Santa Cruz da Andradas. Aquele prédio alto que não tem garagem. Eu falo que ele não tem garagem, que era um inferno. A nossa garagem era lá no raio. Sabe quando tu esquece uma coisa no carro? No meu caso, tinha que atravessar toda a cidade para pegar. No 1709, o 1709 era uma salinha pequena e ela estava sempre com o terceiro aluguel por vencer. Ficava assim, ó. Quando vencia o terceiro, pá, a gente ficava na ameaça do despejo. Só que alguém vinha e nos dava uma causa e a gente ficava rico. Pagava 2 aluguéis. Agora, 60 dias de trabalho tranquilo. E lá nessa hora, chega um médico para falar comigo e fala que ele tinha um caso muito difícil da filha dele. Só que ele comete a bobagem de me dizer que ele já tinha falado com o Amadeu Weiman e com o Nereu Lima. Tem alguma coisa errada. O senhor errou o escritório? Não. Pegou referências minhas? Entendi. E depois do Amadeu e do Nereu, o senhor veio aqui, então o senhor está procurando preço? Não, tá. Quanto custa? Tanto, nem me lembro, cruzados novos, devia ser na época. Quanto? X mil réis. Ele falou, mas é o dobro do que eles me cobraram. Eu falei, isso aí, viu? Volta lá. E ele agradeceu e foi embora. Era mais que o dobro. E ele foi embora. E eu falei, fudeu, não vamos pagar os 2 aluguéis. Mas, gente, tem alguma coisa maluca na minha trajetória como advogado, que é isso. Eu estou necessitando daquele dinheiro, mas eu ajo como se não fosse, sabe? Desde sempre. Vocês acreditam que o cara marcou hora comigo de novo? Eu falei, doutor, o senhor aqui de novo? Eu voltei, eu falei, agora é um problema, porque agora eu não baixo.
Agora eu não baixo um centavo. Ele falou, mas doutor, agora eu não baixo. Antes eu até baixava, porque tinha o Nereu e o Amadeu. Mas o senhor, com o meu preço, mais caro que os dois, o senhor está aqui de novo. Ele falou, vou te contar uma coisa. Eu sou um médico que sou diretor de não sei o quê, de super médico, eu sou um médico foda, eu sou o médico. E lá onde eu sou médico, tem um monte de homem, de médico mais velho. Mas sabe quem é que está operando lá? Como ninguém. Vocês, os mais jovens. Eu falei, é isso aí. Nós somos a crista da onda do momento. Gente, uma tranquilidade para falar de dinheiro, uma tranquilidade para falar com os aluguéis todos atrasados e o telefone só recebendo chamada, que tinha isso uma época, não sei se você sabe. Mas ele era um telefone Paz de Santo, ele só recebia, né? Só baixava e às vezes tu tinha que ficar fingindo que ligava para alguém e tal. Mas com toda a tranquilidade, esse cara se transformou num grande amigo, a filha dele foi absolvida. Eu encontro, não sei quanto tempo depois, num navio, num barco, ele e o abraço, e aí, Jader, que beleza e tal. Isso é uma coisa muito interessante. Todos os meus clientes, há 28 anos, eu posso dizer que são meus amigos. Acontece uma coisa estranha entre a gente. Eles são meus amigos. Mas acontece uma coisa estranha que é o seguinte. Eu encontro o cara e diz, e aí, fulano? E o cara, ai, eu não posso te ver. Eu falei, o que houve? Mas, cara, eu te vejo, eu me lembro de tudo. Eu falei, mas toma banho, cara, eu te absolvi, foi tudo certo, foi tudo bem. Tu foi absolvido, deu certo. Ele falou, mas eu me lembro, que saco, que merda. Pai, eu te olho, me estraga meu dia. Eu falei, tá, não, de nada, tá bom, beleza. Foi mal, tá aqui, eu vou sair. Errei, desculpe a minha existência. Mas é verdade, né? A gente faz parte de um momento muito difícil da vida das pessoas. Imagina o Kiko que nós estamos há 12 anos nos odiando. Eu e o Kiko, nós nos odiamos há 12 anos. Há 12 anos que a gente fica de amor e ódio. A mulher dele, a Nath, ela diz, o Kiko te odeia, mas ele te ama. E é incrível, porque quando ele diz, não vou fazer tal coisa, eu falo, vai. Não vou, eu falo, vai fazer. Ele, não adianta, eu vou acabar fazendo. Mas eu quero dizer que eu sou contra isso. Ele disse, sim, tu sabe que no fim vai dar certo. Ele falou, acho que vai dar certo no fim. Então, às vezes dá, às vezes não dá. Mas pessoas convivendo, sabe? Sabe, sem uma fantasia de advogado, sem um jeito de ser advogado, que é tão comum, né? É tão comum. Aquele cara tá ali tirando o tatu do nariz e tal, aí chega alguém, ele olha, doutor, como vai, Vossa Excelência? E se transforma naquele ser, sabe? E aí a pessoa vai embora, ele, isso. E aí volta aqui, tira o tatu do nariz. Né? Quer dizer, parece que a gente deixa de lado as coisas do humano, as coisas da pessoa, do ser verdadeiro e tal. E eis que eu estou lá, programado para ir para a aldeia dos Yawanawás. Os Yawanawás, vocês conhecem, eles cantaram com a Alok, ficaram super famosos, são lá do Acre. Bom, tá tudo pronto, vou para lá. Cai uma chuvarada no Rio Grande do Sul, vocês lembram? Inundou tudo, Porto Alegre ficou embaixo d'água, suspenderam a viagem. Eu pensei, justo agora que eu ia para a aldeia. Estou conversando com uma produtora e ela diz, Jader, tu não sabe a maior. Ganhei um edital para fazer um documentário sobre os Rune Queen, que são parceiro, né, são até meio antagônicos, né, os Yawanawá e os Rune Queen ficam meio brigando e tal, mas enfim, são lá do Acre os dois, e ela disse para fazer um documentário sobre etnoturismo lá na aldeia. E eu falei, vou me convidar? Vou dar um jeito de me convidar. Esperei, o assunto para outros lados, e foi. Quando não tinha mais como, eu me convidei. Aí eu falei, olha só, sobre o edital, quem vai carregar a água? Quem vai carregar as malas? Quem vai carregar o equipamento? Quem que vai ter que sofrer para lá e para cá, trazer o banquinho, trazer o negócio? Quem que vai fazer isso? Não sei. Ela falou, eu sou candidato. Jader, mas olha só, lá é um perrengue só e tal.
Falei, mas eu sei. Mas tu não sabe? Eu falei, não, eu sei. Mesmo assim, tu quer? Posso levar a minha máquina e fotografar? Ela falou, a gente precisa de alguém que fotografe, que faça o making off, assim, as fotos da gente trabalhando. Eu falei, meu cargo. Melhor do que carregar as coisas, vou só tirar foto, pronto. Adoro tirar foto, beleza. Fui. Sai de Porto Alegre, vai para Floripa, deixa o carro, larga as roupas quentes. Não, leva as roupas, azar, o avião é frio, leva as roupas quentes. Desce em Rio Branco, calor do caramba. Aí no outro dia vai para Tarauacá de carro, que são 300 quilômetros, leva 9 horas, né, para chegar. Chega em Tarauacá, vocês imaginem o que é Tarauacá, né, não é pior, né. E aí a gente está em Tarauacá e aí a gente pega um barco e vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, e no final do 3º dia chega na aldeia. 3 dias de barco. Graças ao bom Deus, a gente não deixou as roupas quentes. À noite faz 1 grau, com sensação térmica de -3. Uma coisa insuportável. Todas as roupas do mundo e aí numa rede. Sendo que na primeira noite o nosso barco sumiu com as redes, eu dormi no chão. Sendo que esse chão tinha 64 baratas, todas elas sobre o meu corpo. E aí eu percebi que eu já não tenho mais nenhum ódio, nenhum medo, nem nojo de barata, porque já não faz mais sentido, elas andaram sobre mim por toda a noite, né? Quando eu chego nessa aldeia, eu já tinha feito essa escolha antes, eu cheguei lá sem sabonete, sem shampoo, sem nenhum tipo de desodorante, perfume ou qualquer coisa, né? Eu só levei pasta e escova de dente. Só isso. E mal e porcamente escovei os dentes. Eu passei fome durante 16 dias, 15, 16 dias. Eu passei fome, porque não tinha comida, e porque eu fiquei vegetariano no meio do caminho, quando eles compraram uma carne ainda. Então deu tudo errado. Eu perdi 6 quilos. Todo esse tempo sem luz elétrica, só tem um painel solar que abastece uma tomada, todo mundo bota o seu celular naquela tomada, porque todo mundo tem celular, né? Então foram dias em que eu recuperei o cheiro, e o cheiro, posso dizer para vocês, que o cheiro humano, sem sabonete, sem nada disso, é o cheiro das pessoas pobres. Quando tu está num elevador e uma pessoa humilde entra, que tu sente aquele cheiro que tu diz assim, cheiro ruim, era esse o meu cheiro. Eu fiquei impressionado com isso. Quando a gente não tira o cheiro de gente, a gente não é mais com o cheiro das pessoas que a gente não aguenta, que são pessoas com cheiro de gente. Bom, a minha asa, em certos momentos, era uma coisa inacreditável. E eu não estava fazendo esforço, não estava fazendo nada. Era o meu corpo que estava dizendo, a gente está voltando, gente. Nós estamos de volta, sabe? O cheiro era cheiro de pessoa de obra, de motoboy no final do expediente. Era o cheiro da gente depois do futebol, sabe? É aquele cheiro de pessoa mesmo. E eu fiquei impressionado com isso. Aí o que eu fazia? Eu dava um banho no rio e me esfregava com a água do rio, barrenta, né? Que é água de rio, e saía dali com um pouco menos de cheiro, mas logo em seguida, cheiro. Cheiro, não tinha luz, eu não fiz nenhum contato com o meu escritório, o meu celular virou uma máquina de fotografia, 2.700 fotos, tinha mais uma máquina de fotografia com mais 1.000 e não sei quantas fotos, quase 4.000 fotos, né? Várias cerimônias lá deles, e todo o tempo, nesse tempo em que eu estive lá, todo o tempo, pensem o que eu fiz. Nas palavras da nossa sociedade, nada. Na vida de aldeia, eu vivi. Eu fiquei embaixo de árvore, eu conversei com as pessoas, eu andei pela floresta, eu tomei vários banhos de rio, eu deitei na rede, aliás, 15 dias de rede é um desafio também, né? Eu ia dizer ir ao banheiro, né? Não, ir aos pés, porque é verdadeiramente ir aos pés, é o melhor jeito de fazer o número 2, é acocado. Eu redescobri isso. Que
coisa boa, dá tudo certo, tudo funciona, sabe? Enfim, eu quero dizer para vocês que em 15 dias eu me dei conta, sabe, do que eu vivi até viver esses 15 dias. E eu tenho andado com isso aqui para eu não esquecer. Porque eu estou fazendo uma coisa em cima da outra, de novo. Eu estou vivendo uma coisa em cima da outra. Eu já estava comentando assim, ó, entre um compromisso e outro meu, tem sempre 10 minutos de atraso. Eu já sei que vai atrasar 10 minutos. Porque não tem como caber tudo. Eu estava dizendo hoje, tem muita gente que se desespera com isso. O que mais me preocupa é que eu gosto. Porque eu podia ter dito, eu não vou na Fevale. Meu dia está insuportável. Eu não tenho como ir na Fevale. Mas eu estou aqui e eu estou feliz. Esse é o que mais me preocupa. Eu faço todas essas coisas feliz. Mas, voltando à aldeia, quando eu vim embora, foram mais de 2 semanas sem uma briga. Eles não brigam. Eles não têm conflitos entre eles. Futebol, o cara dá aquela entrada forte um no outro, os dois saem assim e dando risada. Eles dão risada o tempo inteiro. Quando a gente fala, e aí, cacique, tudo bem? O que ele responde? Só alegria. Só alegria. As tentativas de conflito feitas por pessoas que não são da aldeia lá, eram recebidas por eles assim. Que eram as reclamações do pessoal da secretaria lá, que eles não estavam cumprindo os papéis, que eram as reclamações de que os professores não estavam entregando os papéis para... Sabe as burocracias, os brancos exigindo deles? E eles diziam... e iam para o Rio. Que vida, velho! Que vida sensacional, que vida maravilhosa! Antes de sair, eu entrei com um habeas corpus para 2 réus, reunindo 3 processos. Eu reuni 3 processos e fiz um habeas corpus para 2 réus serem soltos. 3 acusações de homicídio. Homicídios duplos. Então eu peguei os 3 habeas corpus que tinham lá no escritório, eu falei, isso aí não vai dar certo, eu vou fazer um só. Peguei essa petição, fiz uma só e entrei. E o juiz deu a liminar e soltou os caras. Eu fui para a aldeia. Com licença. Obrigado. Foi bom. Fui para a aldeia. Quando eu volto, quando eu consigo um celular lá na aldeia, o tribunal tinha mudado 2-1, mandou prender os caras. Eu falei, isso não é problema meu. Eu não tenho nada que ver com isso. Agora eu estou na aldeia. Não quero saber de nada disso. Mergulhei numa vida que, se vocês tiverem a oportunidade de revisitar, que é uma vida mais devagar, mais contemplativa, mais de observação, mais de silêncio. Às vezes, quando eu ia falar uma coisa, minha voz saía sem força, porque eu estava há muitas horas sem falar. Só olhando tudo. Olhando a floresta, olhando o rio, olhando um monte de borboleta, olhando um monte de flores. É uma coisa inacreditável. E a gente está aqui, e se eu perguntar para vocês qual foi o cheiro que vocês sentiram hoje, o cheiro, a professora disse que eu estava perfumado. Já sentiu um cheiro hoje. Mas qual foi o cheiro que vocês sentiram? Isso é uma das mostras mais claras de que a gente passa o dia batido. Vocês não lembram de um cheiro. Porque para cheirar tem que parar, cheirar e ver o que está dando esse cheiro. Né? A gente não cheira. Gosto muito rápido, é tudo muito tomado muito rápido. Né? O detalhe faz toda a diferença no direito criminal. Mas como é que a gente vai perceber detalhe no direito criminal se a gente não está percebendo detalhe nem na nossa fuça, né? Nem na nossa cara? Eu tinha que vir aqui fazer uma palestra sobre os desafios e os obstáculos do Tribunal do Júri. E eu sei que eu fiz tudo menos isso. Mas tem algo em mim que está mobilizando esse tipo de fala. Tem algo em mim que ativa isso, que há muito tempo tem sido o meu motivo de estar em contato com a academia, com as faculdades, com os alunos,
Tá? Se vocês pararem para pensar, eu não vou ganhar nenhum cliente aqui. Nenhum. Eu não vou ganhar nenhum, e se ganhar também não faz a menor diferença, um seguidor de Instagram. Para que isso serve? Né? Eu quero chegar a uma conclusão aqui, pegar 10 itens, que eu não tenho nenhum motivo para estar aqui. Pois é exatamente por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui só, pura e exclusivamente, porque eu quero. E porque, nesse lugar, eu pude dizer para vocês todas essas angústias, todas essas questões que eu acho que estão hoje muito à frente dos problemas dogmáticos, processuais, procedimentais do Tribunal do Júri. Foda-se o júri. Nós temos um planeta, um Brasil queimando, nós temos uma política insuportável, de gente insuportável acontecendo nesse momento, que era o que podia nos dar esperança de um ataque a todos esses problemas que são problemas de ecologia. Eles não estão preocupados com isso. E os poucos que estão preocupados, ou são mulheres e são deixadas de lado da política, se são homens, são tidos por afeminados, né? Porque o homem que fala de ecologia é gay. Quando eu digo que eu sou vegetariano, o que dizem? Tá dando. Mas, gente, o que não comer carne e fazer sexo anal tem que ver com a história? E outra coisa, o que isso preocupa a pessoa? Ela faz uma ligação completamente estapafúrdia, sabe? Mas é a primeira coisa que o gaúcho acha. Quem não come carne é puto. Meu Deus, que lógica é essa? Meu Deus, não é possível. Eu não consigo achar uma lógica. Não consigo, eu estou no meio da Amazônia, eu estou vendo que não tem mais árvores no lugar onde eu estou, e que nos lugares onde tem árvores é o lugar mais lindo do mundo. Eu estou vendo que esse lugar mais lindo do mundo vai acabar, e eu falei, o meu bife não vai pagar esse desmatamento. Mas o que o meu cu tem que ver com isso? Mas fala sério. Né? Bom, agora eu piorei totalmente a possibilidade. Viajei total. Mas, Kessler, tudo isso é culpa tua. Porque eu estava enrolando os guris, né, guris? Eu estava enrolando, estava vendo que não ia caber no dia, que não ia dar. Tem júri semana que vem, ainda cai um trecho da estrada para lá do nosso júri, em vez de cair para cá, para poder impedir o júri, não foi. Enrolei tudo que pude, o Daniel causou isso tudo. Então a culpa é dele. Muito obrigado, gente. Boa noite. Quer uma aguinha aqui? Eu quero. Embaixo tem um copinho com uma aguinha pro senhor. Se não quiser. Tem aquela pergunta boa. E se fosse a tua mãe, tu defendia? O microfone pode ficar com o senhor. A gente vai abrir para perguntas, então. Momento tenso aqui, né? De perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, que a colega Dani vai passar o microfone pela plateia. Também uma palestra confusa dessa, se tiver uma pergunta. Nenhuma mesmo. Que bom, vamos embora. Aí, fala. Ah lá, ó. Não, tá bom. Vai no gogó mesmo. O Cassiano não precisa de microfone. Esse é aquele que está sem pilha? Boa noite. Cara, Cassiano, né? Eu tô com um desafio na minha vida agora que está sendo uma das coisas mais importantes, assim, que é o seguinte, velho. Eu não minto.
eu não minto. Esses dias eu tinha um júri, não vou dizer qual é a cidade, mas o cara, a gente olhou o processo e a versão dele batia, só que nós conseguimos, ninguém estava tocando na parte das provas digitais, e a gente foi olhar as mensagens e as provas digitais e tal, e deu para ver que o cara estava mentindo. Eu chamei lá no escritório e falei, e aí? Ele falou, Jader, eu vim aqui, tu me atendeu de um jeito e tu tomou a minha causa de um jeito que eu fiquei com vergonha de te dizer a verdade. Então eu tenho te mentido ao longo desses 7 anos. E eu falei, que problema, velho. Mas e agora? Pois é, não sei. Eu falei, eu não vou fazer o teu júri. Eu não vou fazer o teu júri. E não fiz. Se o cara mente pra mim, eu não faço. Porque eu perco potência, eu não consigo. Não consigo. Então vocês têm que cuidar da pergunta que vocês fazem pra mim. Porque eu vou dizer aquilo que é. Pra mim, eu vou dizer o que é. Isso é um desafio. Meu filho tinha 7 anos, ele perguntou, pai, tu é advogado, então tu mente. No carro, assim. Que isso, João Pedro? O advogado tem que mentir, porque se ele não mente, o cliente dele vai preso. Cara, o que eu acho? Se o cara fez alguma coisa errada, ele tem que ir preso. Meu cliente de terça-feira, ele tinha que ir preso. E ele foi. E tá tudo certo. Jader, mas eu não quero te advogado. Beleza, vai embora. Eu tô com o aluguel pago agora. A sala é própria. Cara, não precisa me contratar. Eu acho que a coisa mais errada na advocacia é esse desespero pela causa e pelo cliente. Claro, o aluguel está atrasado. O plano está atrasado. A escola do filho está atrasada. Ok, mas vai fazer Uber então. Vai fazer alguma coisa. Porque se tu chegou num momento em que é desesperador e tu faz qualquer coisa por dinheiro, não pode mais ficar na advocacia. Não pode mais ficar na medicina. Tem que fazer outro tipo de atividade. Se mentiu para mim, perde o advogado. Perde o amigo às vezes. Mas eu entendo, acontece. E eu te diria que para dar uma sugestão a uma pessoa que não seja maluca que nem eu assim, o que faria? Olha para o processo e te convence com o processo, não com o cliente. Porque tu vai ter que mostrar para os julgadores o processo. As coisas mais difíceis na minha advocacia, elas se passam com o meu cliente, não com o judiciário. Porque é mais difícil convencê-lo de que ele errou e que ele tem que pagar, entre aspas, pelo seu erro, que é correto isso. Porque tem muito homem que é homem para bater e não é homem para pagar. Aí nessa hora eles se fodem comigo. Porque eu sou homem para cobrar. Deles, isso. Aí eles procuram outro advogado. Outro homem merda que nem ele. O que acontece? Ele é condenado. Porque não adianta, tem que combinar com os russos. Eu sugiro que vocês comecem a adotar essa ideia. O meu filho sofria muito com isso, João Pedro. Sofria muito. O cara trazia uma roupa na loja e eu dizia, essa camiseta é horrível, meu filho. Eu falei, João Pedro, a camisa é horrível. Eu falei, mas não fala, pai. Essa camisa é horrível. Aí eu chamava o cara assim, essa camisa não é horrível. E o cara, o pessoal gosta. Viu? Ele também não gosta. Viu? E aí, de um tempo para cá, o João Pedro vem praticando isso. Vamos sair? Não. Por quê? Não estou afim. Como não estou afim? Não estou afim. Que nem o Daniel. Palestra lá na Fevale, se eu não tivesse afim, não. Por quê? Porque é muito longe, vai estar chovendo. Não vou. Pronto. Isso dá uma garantia para as pessoas. Se eu estou defendendo alguém, eu acredito naquilo. Se eu estou aqui é porque eu quero. Porque eu podia não estar aqui. Entende? Minha irmã aparece de saia e bota, eu olho aquilo horroroso. Aí a minha mãe diz, o crítico. Ele é crítico. E a minha irmã diz, deixa. Eu sempre vou saber a opinião dele. Quem me ensinou isso foi um office boy que trabalhou comigo quando eu era estagiário de um escritório. A pessoa ligava para lá, Jader, só um pouquinho. Ele fazia assim, eu falei, não estou. Só um pouquinho. Edson! Cara, eu precisava que tu dissesse que não.
E aí um dia deu um problema nos documentos e no dinheiro e não sei o que, e foram para cima do Edson. Eu falei, não. Se o Edson sair, saiu eu também. Porque se ele está dizendo que não foi, não foi, porque eu sei que ele é assim. E eu falei, e eu também quero ser. Não consegui até um tempo atrás aí, mas agora eu consigo. Porque eu estou aplicado no projeto de não ser mais um homem merda. E é difícil. Pô, tendo nascido em 1974 na cidade do Alegrete, para tu não ser uma bosta de homem, tu tem que fazer um esforço hercúleo. Mas não vamos longe, né? Por aqui também não é a coisa... Não tem um monte de homem divino aqui, né? Tá? Vamos combinar, né? Alguém mais, gente? Não? Ali, ó. Eu vou te levar. Alô? Você falou sobre provas digitais no processo. E esse é um tema moderno, atual, e tem gerado bastante polêmicas, né? Como você e o seu escritório têm enfrentado essa questão das provas digitais e onde nós, advogados, estudantes do direito, podemos beber da fonte e poder entender um pouco mais a fim de combater essas provas que estão cada vez mais sendo utilizadas pelo Ministério Público. Esse ponto é o mais importante. Sabe que eu fui atrás de um advogado com interesse e pouco conhecimento, que hoje lá no meu escritório ele faz 2 especializações ao mesmo tempo sobre isso. E quanto mais ele se debruça sobre isso, mais ele é indispensável para nós, sabe? Não tem um processo hoje que não necessite de muito conhecimento sobre isso. E é muito variado. É a antena, né? É celular, é memória de celular, é guardião, é extração de memória, é nuvem, sabe? É CD ainda tem coisa, aí mensagens, aplicativos, é muita coisa, muita coisa. E 95% dos casos a polícia não respeita a cadeia de custódia, né? Faz foto da tela do celular, junta no processo e as condenações estão aí, né? Só que o STJ está acordando para isso. Então, o que acontece hoje é que todos os nossos processos têm parecer técnico sobre prova digital. Não tem como não ter. É muito importante. E onde fazer isso, a Escola de Criminalistas, o Cassiano, teu xará, ele tem um grupo de estudos lá sobre prova digital na comunidade. E a ideia que a gente tem é utilizar as pessoas desse grupo de estudo nos nossos casos. Porque não tem jeito, né? A gente aprende, mas é praticando que a gente faz a coisa funcionar, né? E como a comunidade é de advogados, a gente convida as pessoas para processos reais. Agora, a partir de amanhã, se forma um grupo de estudos de um júri que vai ter lá na PUC, com o Christian Tombini, que é o defensor. Então, as pessoas formam um grupo de estudos para fazer o estudo junto com ele e depois assistir o júri. Mesmo quem faz júri há muito tempo, é bom ver pessoas preparando o júri, fazendo o júri, porque daí tu encontra outros caminhos. Mas tem um de prova digital e tem um de júri, lá, né? Quais outras hipóteses, né, de conhecimento? Cursos, né, e seguir pessoas que fazem isso, né? Tem vários perfis hoje, tem muito charlatão também, como em tudo que é lugar, né? Muito mentiroso. Mas, enfim, com boas referências, tu consegue ter bastante material, inclusive, disponível, né? Mas é hoje imprescindível. Boa noite, Jader. Tudo Boa bem? noite. Tu disse que veio de Alegrete, né? Onde é que fica isso aí? Não me pergunte. Mas brincadeiras à parte, como tu lida com essa disparidade com o Ministério Público referente a teu acesso ao consultas integradas? Como teu escritório está? Porque eu vi no início do caso que tu tinha protocolado uma ação contra o Ministério Público. Uhum. Eu queria saber exatamente como tu tens lidado com isso nos júris, nos demais júris.
é outro setor do escritório bem avançado, assim, a gente assina serviços de fornecimento de informações de vários lugares. De vários lugares. Olha, é mais fácil comprar numa loja a crédito que passar no nosso filtro lá. Porque a gente não tem a mesma facilidade que eles, mas as pessoas estão abertas, estão nuas na internet hoje. Então, tem que achar os caminhos. E aí, claro, o mais difícil é que, assim, os juízes hoje estão sorteando 80 jurados, 100 jurados. E mudando muitos as listas até chegar no teu júri. Que é a coisa mais difícil. Tu faz uma pesquisa dessas chatíssima, pesquisando, entrando em todos os lugares, porque é uma investigação sobre a pessoa, né? E aí tu vai achando algumas coisas, algumas informações, e tal, de repente tu olha, a tua lista está toda mudada. Que o grande problema do caso Kiss foi esse. Há 3 dias do júri a gente não tinha o nome das pessoas. Nós não conseguimos fazer esse trabalho. Claro que é um absurdo. Eu ainda não tive paciência ainda, mas a gente vai ter que em alguns dos nossos, porque a gente ainda não teve frontalmente, como na Kiss, a utilização aberta do consultas, tá? Mas a gente está preparando uma medida que extravasa só o processo, que é uma medida de abertura porque tem um negócio que eu tenho conseguido. Eu peço a abertura do consultas integradas para a defesa num processo apartado em sigilo e o juiz tem deferido. Então, né, eu tenho alguns problemas, às vezes, para brigar com os juízes, é porque quando eles dão as coisas que eu peço, né? Mas, quando a gente tiver um problema desses, é preciso que o tribunal enfrente de uma vez por todas essa situação. Não pode o Ministério Público fazer o que fez. Eu estou num problema agora sério que, assim, o Ministério Público botou 4.100, 4.600 documentos nesse júri, e a gente fez uma petição e o juiz tirou. Só que eles entraram com uma correção e o tribunal botou de volta. Então a gente está entrando com habeas corpus ao STJ agora para tirar de volta. É uma briga, né? Mas tem consultas integradas dos familiares dos réus. Como assim? Como é que as pessoas se defendem disso, né? Mas é um dos pontos também muito importante. A análise da vida dos jurados é imprescindível. Tu perde júri por 4-3, né? É muito difícil. Como nada mais disse, nem ele foi perguntado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui na cilada. Aí. Opa. Tu já atuou em diversos casos, né, e alguns com grande repercussão, como o caso Kiss, onde os jurados eles já têm um pré-conceito a respeito dos réus. E como é o trabalho, qual é a tua linha de atuação para que os jurados esqueçam o que a mídia, né, a força da mídia, traz para dentro, né, do caso, para que eles façam uma análise ao longo de todo o tribunal apenas sobre o processo e não sobre também os fatos da mídia? O processo midiático ele é muito difícil. Por isso, é muito difícil. O processo ele chega já conhecido com uma versão conhecida. E sabe que o grande problema não é o jurado. O grande problema é tu procurar os meios de comunicação e eles te dizerem: a gente não vai dar o teu lado. Assim, diretamente. Cara, não adianta. A gente não pode dar o teu lado. Só que as redes sociais agora estão virando esse jogo. Então eu fiz um vídeo com o Kiko na caminhonete comigo indo para Santa Maria, né, que teve milhares de visualizações. Não teve efeito sobre aquele júri, sobre aqueles jurados e tal, mas uma coisa eu sabia, e eu disse isso desde o início. Quando começaram aquelas nulidades ali, eu pensei, nós vamos ter um segundo júri. Isso aqui está nulo. E foram se acumulando as nulidades. E aí quando eu pensei, vamos ter um segundo júri, eu me dei conta que eu tinha que fazer tudo para aquele júri dar certo, mas que eu tinha uma certa segurança. Então, quando a gente olha para o processo e vê que as pessoas estão errando e estão causando nulidades, a gente já começa a fazer um trabalho para o próximo júri. E eu tenho, pode ser prepotência, pode ser petulância, mas eu tenho certeza que se tem um novo júri da Kiss, não ia ser o mesmo resultado. Não ia ser o mesmo resultado. E isso tem que nos abrir os olhos para essa influência, né, que é uma influência terrível, que é essa formação de um convencimento prévio,
que a imprensa, ela cria, né? E aí, bom, o ministro que participava das lives com os familiares e o Ministério Público deu a liminar para suspender o júri e depois deu provimento ao recurso para, né, manter válido o júri. Ele estava lá antes dando publicidade para a dor das vítimas e depois resolveu o caso, julgando o caso, né? Mas não adianta botar isso como se fosse uma responsabilidade desse ministro, porque possivelmente todo o restante do STF vai acompanhar pelo que eles fizeram agora no julgamento da prisão obrigatória, né? Falaram de quis o tempo inteiro, mas é uma coisa muito desigual, muito desigual. Em alguns momentos, em vários momentos, eu me senti uma pessoa contra uma instituição inteira. Eu, Jader, de um lado, e um Ministério Público. E uma coisa mais interessante é que não era Davi e Golias. Não, ou eram 2 Davi ou eram 2 Golias, mas a gente estava igual. E isso foi muito importante, sabe? A gente, como advogado ou advogada, a gente é tudo. A gente não é menos. Não é menos. Eu nunca tive sensação de inferioridade. Nunca tive. A não ser, claro, quando a gente saía do fórum, deu tudo certo lá, em pé de igualdade, igual para igual. Beleza, tudo certo, tá? Tá. Saía ali, só saía a versão deles. Aí eu via que a sociedade ficava contaminada por uma versão parcial, né? E é muito interessante que os próprios jornalistas, eu dizia, cara, como é que tu faz uma matéria dessa? Ele falou, já não sou eu. Então ainda é mais alto do que o próprio jornalista, sabe? E é uma luta, é uma luta, é uma luta. Eu estava lá, eu sei que os cachorros não comeram a Elisa Samúdio. Não comeram, eu estava lá. Eu acompanhei todo o inquérito. Não tem essa história. E todo mundo comprou a história. Né? Não tinha, os cachorros não tinham condições nem de ficar em pé, os coitados dos cachorros. Não foi isso. Mas não importa. A versão toma conta e o fato acaba. E é uma luta. Mais alguma pergunta? Vamos? Fale. Última. Tem, né? Coisas pontuais assim têm influência. Mas pode perguntar para ela que é jurada para ver. É o conjunto das coisas que... Sabe, o jurado não diz assim, nossa, vi uma rodinha de familiares chorando, vou condenar. Não, né? Mas claro, tudo ali pesa, tudo ali incomoda, tudo ali tem um sentido, né? O ambiente lá era muito pesado, muito difícil. Mas eu procuro... aquilo que eu não quero que seja importante, eu procuro não dar importância, né? E contra o que eu não posso atuar, eu também... Imagina, quem é que ia desfazer aquela roda ali? Né? E eu tive um problema nesse processo, que assim, eu fiz 50 arguições. É muito desgastante. Isso sim o jurado não gosta. Tu tem que ficar arguindo todo o tempo, truncando, todo o tempo trabalhando. Mas é o nosso trabalho. Mas é difícil. Então, teve várias coisas que eu olhei e pensei, deu, não dá mais. E eu dizia para os outros advogados, gente, se machuquem um pouco aí, só eu, sabe? Pode ver, sou eu o tempo inteiro, e apanhando o tempo inteiro. Então, eu tive que fazer algumas escolhas. Mas geralmente, eu não me incomodo com essas coisas. Eu não me incomodo. Camiseta, né? Acho que a gente... no primeiro julgamento da KIS, as defesas estavam mais independentes, né? E eu acho que a gente, no segundo julgamento, com um trabalho, né, em que as defesas não estavam afastadas, cada um tem o seu trabalho, né? Mas não estavam afastadas. Mas olha, os outros advogados estavam com esse sentimento também. Esse processo não ia se resolver da mesma maneira. Mas não é a rodinha que resolve o júri, né? Eu tive vários júris
inclusive aqui de São Leopoldo, júris conhecidos e tal, em que a imprensa era toda num sentido e o júri foi no outro. Eu já escrevi um texto sobre isso, até está naquele livro Mais Não Digo, que é a imprensa não ganha júri. Mas que ela incomoda, incomoda. Né? Dificulta. Vamos embora, gente? Então tá bem, muito obrigado. Doutor, só fazer um encerramento aqui, então. Agradecemos, então, a presença de todos na noite de hoje. O Diretório Acadêmico agradece a presença do Dr. Jader também. Encerramos, então, a primeira semana acadêmica do Diretório Acadêmico. E até o próxima semana acadêmica, enfim.